Mais de 2.000 representantes de todo o mundo já estão em Havana para a Conferência dos Não Alinhados que começa segunda-feira. De Cuba, via satélite, informa o repórter Ricardo Pereira, enviado especial da Rede Globo a Havana. Com cerca de 2 milhões de habitantes, a capital de Cuba mantém o ar tipicamente tropical e por isso lembra muito algumas cidades brasileiras. Havana se preparou para receber bem os estrangeiros. Os hotéis foram reformados, os monumentos e estátuas foram lavados e ganharam iluminação nova. As comunicações foram melhoradas e foi construído um novo palácio de convenções. Ao todo, os cubanos gastaram quase 140 milhões de dólares para esta conferência. Nas ruas, as bandeiras e os cartazes mostram o interesse dos cubanos nesta reunião e as principais posições dos não alinhados: contra o sionismo, contra as bases militares estrangeiras, contra o colonialismo e a favor de uma coexistência pacífica. O movimento dos países não alinhados foi criado em 61 em Belgrado com 25 países membros. Hoje tem 92 membros efetivos, 3 da Europa, 12 da América Latina, 30 da Ásia e 50 da África. Além deles, estão em Cuba delegações de diversos países que participam como observadores ou como convidados. É o caso do Brasil, que vem na qualidade de observador. Ao todo deverão vir cerca de 130 representações. As maiores delegações são as de Cuba e da Iugoslávia. Mas a delegação que desperta mais curiosidade, tanto dos jornalistas como dos outros delegados, é a da Nicarágua. Os delegados da Junta de Reconstrução vieram para Havana ainda com os uniformes de guerra da Frente Sandinista. Está confirmada a presença de cerca de 60 chefes de Estado. Quem deve vir também é o secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim. Ricardo Pereira, de Havana, para o Jornal Nacional. A sessão inaugural da Conferência de Cúpula dos Não Alinhados foi presidida por Júlio Jawardene, presidente do Sri Lanka, que há 3 anos, desde a última conferência em Colombo, presidia o movimento. A partir de hoje, a direção dos Não Alinhados fica com Fidel Castro até 82. Na sessão de hoje de manhã, no Palácio das Convenções, o presidente cubano fez um discurso de 1h30, considerado forte, quando criticou violentamente os regimes racistas do sul da África, o colonialismo e o sionismo. Fidel Castro acusou o Egito de traidor por ter assinado o acordo de Camp David com Israel. O secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim, participou da sessão inaugural. O movimento dos não alinhados congrega mais da metade dos países membros da ONU. Em toda Cuba, a população acompanhou os discursos pela televisão. Além da reunião dos não alinhados, a única outra preocupação dos cubanos nestes dias é o furacão Davis, que até esta madrugada ameaçava a costa leste de Cuba. Mas o Instituto de Meteorologia já anunciou que não há mais perigo, porque o Davi foi para o norte na direção dos Estados Unidos. Ricardo Pereira, de Havana, para o Jornal Nacional. Já chegaram a Cuba cerca de 120 delegações e 4 chefes de Estado. O presidente da Iugoslávia veio antes para uma visita oficial a Cuba. É a primeira vez que Tito vem a Havana. Ontem à noite ele foi homenageado com um banquete por Fidel Castro. E até domingo vai manter conversações com o presidente cubano. Além de assuntos bilaterais entre Cuba e a Iugoslávia, eles estão discutindo também as posições dos 2 países dentro do movimento dos não alinhados. Tito, um dos fundadores do movimento em 61, insiste numa neutralidade absoluta dos não alinhados, enquanto Fidel Castro se inclina por uma aliança tácita com o bloco socialista. A reunião dos ministros de Relações Exteriores, que começou ontem, está acabando agora à noite. A presença de jornalistas brasileiros em Havana trouxe uma boa notícia para mais de 80 exilados brasileiros que vivem em Cuba. Até hoje, eles ainda não sabiam que a anistia já tinha sido promulgada. Agora, já anistiados, todos pretendem voltar ao Brasil e alguns já se preparam para viajar na semana que vem. Ricardo Pereira, de Havana, para o Jornal Nacional.